Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo. Que Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, na Bíblia, nesse nosso momento de devocional. Quero ler com você hoje o Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: não se turbe, não se entristeça o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou para vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o momento de despedida de Jesus dos seus discípulos. O capítulo 14, o 15, o 16 e o 17 do Evangelho de João relata essa última conversa que Jesus teve com os seus discípulos naquela noite depois da última ceia, em que Jesus estava preparando o coração deles para a sua morte e para a sua ressurreição. E aqui Jesus está falando sobre um lugar para onde ele vai. Ele tinha dito no final do capítulo 13 que ele ia para um lugar que os outros não podiam ir. E eles disseram: nós queremos ir para o mesmo lugar. E ele disse: sim, vocês vão, mas não agora. Para onde ele estava falando? Ele estava falando de ir para junto de Deus. Ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu. 40 dias depois que Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, à vista de todos os discípulos e de outras testemunhas. Ele subiu entre as nuvens. E enquanto ele subia, anjos apareceram e disseram: por que vocês estão olhando este que sobe? Pois da mesma forma que ele sobe entre as nuvens, um dia ele descerá. O Evangelho de Jesus Cristo não fala apenas sobre coisas que já aconteceram. Sim, nos conta a história de uma humanidade que caiu, nos conta a história do que o pecado fez com os seres humanos, nos conta a história de Deus tentando resgatar e criar um povo para ser seu povo, nos conta a história de Deus se fazendo um ser humano e vindo morar no nosso meio, nos conta a história desse Deus sendo rejeitado, nos conta a história do seu sacrifício na cruz, da sua morte pelos nossos pecados. Mas o Evangelho também é profecia, porque ele anuncia o que há de acontecer nos últimos tempos. E a boa notícia, como alguns dizem, é que eu já li o final do livro. E no final do livro, Jesus volta. No final do livro, ele vem em glória com os anjos e traz o reino de Deus à terra. E ele leva para consigo, no encontro dos ares, a sua igreja. Os que morreram ressuscitam e recebem um novo corpo. Os que estão vivos são transformados. Estamos falando de uma história que tem começo, meio e fim. Nós estamos vivendo o meio, mas está chegando o fim. E o fim não é triste. Tem pessoas que têm medo do apocalipse. Quando a gente fala a palavra apocalipse, elas têm medo. Mas o apocalipse da Bíblia, o livro Apocalipse, também é chamado de revelação, também foi escrito por João, a partir de uma revelação que Jesus deu a ele quando ele já estava velho. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, João envelheceu, um dia Jesus apareceu para ele e revelou o que iria acontecer no final dos tempos. O Apocalipse não é para trazer medo para ninguém. Sim, ele fala de coisas ruins que vão acontecer no mundo. E, gente, nós estamos vendo essas coisas acontecer. Estão aqui à nossa volta. Catástrofes, fomes, guerras. Mas ele fala de esperança. O Apocalipse fala de que nada escapa ao controle e ao poder de Deus. Um Deus que já planejou um fim glorioso para os seres humanos. Um Deus que já planejou a reconstrução desse planeta. Um Deus que já planejou um novo céu e uma nova terra.
Por isso Jesus diz: eu estou indo vos construir moradas e eu vou levar vocês para comigo, e onde eu estiver, lá vocês estarão. Ou seja, Jesus fala sobre a eternidade. A morada com Deus é a eternidade. Então, ficamos tranquilos. Por mais que os problemas nos cerquem, por mais que as circunstâncias fiquem adversas, o fim dessa história é vitória e mais vitória. A vitória do Filho de Deus. A vitória do reino de Deus. Ele nos ensinou a orar pedindo esse dia. Na oração do Pai Nosso, ele diz a primeira coisa que a gente ora, né? Uma das primeiras coisas é: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que é vir o reino de Deus? É exatamente a chegada gloriosa de Jesus, a volta de Jesus. Aí o reino vai chegar definitivamente. Hoje, o reino habita dentro de cada um de nós que crê. Atualmente, o reino está dentro de nós. É um reino espiritual, mas um dia o reino será um governo palpável. Jesus governará a terra com destra fiel, com mão fiel e poderosa. E nós, a igreja, seremos usados por Cristo para sarar a terra. Aleluia! Que dias maravilhosos estão por vir. Todo mal vai acabar, toda tristeza vai acabar. Os governos corruptos vão acabar. E estaremos diante daquele que nos ama. E ele nos governará. E ele nos dará da sua presença todos os dias. Diz que na cidade de Jerusalém, na cidade santa, onde estará a sede do governo, nem precisará de lâmpadas e nem haverá noite, porque a glória do Senhor vai iluminar a cidade. E lá será sempre dia. Aleluia! Imagina um lugar assim. Que lugar lindo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o nosso coração não vai ficar triste, porque nós cremos em Ti. Diante de tantas circunstâncias que nos cercam, nós não vamos deixar turbar o nosso coração, porque nós cremos em Ti, Pai, e no Teu Filho Jesus. Nós queremos que na Tua casa existem muitas moradas e que o Senhor vai voltar para nos buscar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está preparando as moradas. E obrigado porque nós vamos morar eternamente contigo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na nossa casa, no nosso casamento, em nossos pensamentos, em nosso trabalho, em tudo que formos fazer, que a tua vontade, o teu reino se estabeleça desde agora. Pai, obrigado pela vida, obrigado por este domingo, abençoa cada amigo que nos ouve e nos dá, Senhor, um dia cheio da tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo e amiga, quero fazer 2 convites para você. Primeiro, para você compartilhar esse devocional com o máximo de pessoas, para que a palavra de Deus chegue até mais corações. Assim você se torna também um evangelista. Você se torna também aquele que leva boas notícias. E também quero fazer o convite para você que é aqui do Rio Grande do Sul, aqui da região do Vale dos Sinos. Hoje, domingo, às 19 horas, nós temos um grande culto da família da fé, aqui na igreja Encontros de Fé. Você é meu convidado para estar conosco. Estarei ministrando a palavra. Deus me deu uma palavra sobre reconstrução. E eu tenho certeza que é a vontade de Deus reconstruir coisas que foram destruídas na sua vida. Que é a vontade de Deus estabelecendo o seu reino, a formosear, trazer a ordem aonde não havia ordem. Como reconstruir? Vamos falar sobre isso. Então você é meu convidado hoje à noite. Venha, traga um amigo, traga um convidado. Hoje às 19 horas. Vai ser um culto de fé. Vamos também no final estar orando com todos que precisarem de oração. É reunião da família, mas nós muitas vezes sentimos em nosso coração e oramos com aqueles que precisam de oração. Será um momento de alegria, de comunhão. Temos ali o Ministério Infantil funcionando. As crianças de 0 até 11 anos têm a sua aulinha. Temos a lanchonete da igreja, estacionamento amplo. Vamos estar juntos em comunhão, na presença de Deus. Aguardo você e a sua família. Um grande abraço e até mais. Deus te abençoe.